do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, nós há 12 dias atrás estávamos celebrando a maravilhosa festa do Natal do Senhor, sua natividade, sua manifestação como Deus menino, o Emmanuel, Deus conosco. Deus e homem uma vez se manifestou em Belém. E hoje, depois de 12 dias, nós estamos naquilo que é a sua festa da teofania. Significa que durante 30 anos, Nosso Senhor, depois, após o seu nascimento, passou submisso, escondido às pessoas do mundo, conhecido naquele então, obediente em tudo aos seus pais, à sua mãe, a Santíssima Teotocos, a Virgem Maria, ao seu pai adotivo José, cumprindo tudo aquilo que era necessário que o homem vivesse e cumprisse, como para que não, em tudo que os homens passaram e sofreram e submeteram, Nosso Senhor também cumprisse tudo até o final de cumprimento de toda a justiça. E o mistério do cumprimento de toda a justiça é o que começou hoje, naquilo que nós celebramos, a festa da teofania. Nosso Senhor inaugurou o cumprimento de toda a justiça quando Ele também submeteu-se a um mistério inefável. Que mistério é esse? Significa que quando Nosso Senhor tinha 30 anos de idade, Ele já havia preparado um mensageiro, que há muitos anos já havia sido designado para essa tarefa, com uma maneira especial. Um grande mensageiro, um grande soldado do Altíssimo, que havia passado por um treinamento particular. Que treinamento foi esse? Desde os 40 dias de idade já estava órfão, de pai e de mãe, foi nutrido pelos anjos, foi alimentado pelos anjos, e dos anjos aprendeu tudo aquilo que conhecia, sobre ler, sobre escrever, as letras, o evangelho, a escritura, as interpretações corretas da escritura, tudo foi ensinado ao grande, poderosíssimo Batista pelos próprios anjos. E por isso essa pessoa com poder chamado igual ao poder de Elias, ou seja, o espírito de Elias, a pregação forte de Elias, esse espírito contagioso capaz de confessar o Deus de Israel, apareceu no deserto então, antes do próprio Messias. Era necessário que antes alguém fosse preparar os caminhos para a manifestação do Deus de Israel. E esse foi João Batista, poderosíssimo em palavra, em obras, em pregação, em poder. E então, Nosso Senhor depois aparece. E aquilo precedeu a aparição de Nosso Senhor, ou seja, a sua primeira teofania, revelando-se ao mundo como Deus. 30 anos após viver com sua identidade divina escondida, secreta, agora ele vem aos poucos manifestando o início do cumprimento de toda a justiça. Como se deu isso? E então, no meio das multidões que vinham extasiadas com a pregação, que era como imã, como magneto, atraía as pessoas à Judéia, não só da Judéia, pessoas também da Galiléia, pessoas de Jerusalém, vinham até o João Batista para poder impedir aquilo que era o arrependimento de seus pecados, o perdão de seus pecados. E viam que ele estava ali disponibilizando que eles queriam confessar publicamente seus pecados e Deus os perdoaria. Faria neles um novo coração. E eles vinham como bebês. Bebês para o colo da mãe vinham a João Batista a fim de terem esse grande acalentamento do coração, essa maneira carinhosa e inédita de um profeta receber a casa de Israel. Especialmente aqueles que queriam cura, que se achavam doentes, que se achavam pecadores. Os que não se achavam pecadores, se achavam santos, foram chamados pelo Batista de víboras, e que o tempo deles já estava curto, porque o machado já estava posto na raiz das árvores, e toda árvore que não desse bom fruto, ou seja, eles mesmos, esses malditos fariseus e escribas, seriam jogados pelo próprio Messias, que viria recolher com sua pá, recolher esse pó e jogá-lo numa fornalha e queimar, e esse pó seria, portanto, desprezível. Mas para aqueles que queriam a cura, João Batista estava ali atraindo-os com carinho, com amor, com diligência, também com uma pregação dura, mas ao mesmo tempo cheia de amor. E por isso era uma pregação inédita. E é nisso, meus queridos amados cristãos ortodoxos, que no meio daquela multidão que aparecia para ser batizada, quem diria que no meio daquelas pessoas apareceria de maneira que ninguém sabia, caminhando entre elas, o próprio Deus de Israel. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo apareceu no meio da multidão. Ninguém sabia que aquele homem que estava no meio deles era o próprio Deus. Mas assim que se aproximou, o próprio João Batista sabia. Assim como sabia desde o ventre da mãe, antes de nascer, dentro de Elizabeth, que ali estava dentro de Maria, o Messias, também reconheceu imediatamente o seu parente de carne e Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Imediatamente, quando veio que o Messias estava na multidão, ele sabia, reconheceu e apontou a todos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, Nosso Senhor se aproxima dele, aos seus 30 anos de idade, iniciando a sua vida pública. De que maneira? Submetendo-se ao batismo. E naquele momento, os anjos ficaram atônitos, imaginando como pode ser que nosso Deus vai submeter a entrar com os pecadores na água, confessar seus pecados. Os anjos ficaram atônitos. Ao mesmo tempo, até a natureza começou a manifestar o assombro diante daquilo.
ao ponto de quando nosso Senhor pisou nas margens do Jordão, o próprio Jordão retrocedeu dizendo, como pode ser que nós que somos água criada, vamos agora banhar ou ousar purificar ou mergulhar em nós o próprio Deus? Então o Jordão retrocedeu. Naquele momento, quando o Senhor pisa na margem do Jordão, o Jordão inverteu seu fluxo e retrocedeu. A natureza deu testemunho, a natureza humana, através do precursor, deu testemunho, e os anjos no céu ficaram atônitos, sem saber o que aconteceria. Como pode ser que o Deus de Israel vai se submeter a entrar numa multidão como pecadores? Afinal de contas, o objetivo dessa nova modalidade de prática de fé e confissão que estava sendo inaugurada pelo Batista era o tal batismo. E o batismo significa do grego imersão. Uma tripla imersão estava sendo submetido aos pecadores, todos aqueles que queriam voluntariamente. E nesse momento, até o Jordão retrocedeu. Todos os elementos ficaram extasiados. E então, o próprio Batista, em nome da criação, em nome dos elementos da natureza, em nome da raça humana, aborda com ousadia o Messias. Senhor, era tu que devias me batizar. Como pode ser que agora tu vens para que eu te batize? E nosso Senhor humildemente diz, não, é necessário que seja assim. Por agora diga como eu te digo. Faça como eu te digo. Porque é necessário que se cumpra toda a justiça. E então, tremendo, como narra o ícone da festa, com as mãos trêmulas, São João Batista ousou colocar as mãos sobre a cabeça de Deus, do Messias, e submetê-lo à tripla imersão no Jordão. Nesse momento, os anjos do céu, imediatamente com suas mãos completamente colocadas atrás de seus mantos, como narra o ícone da festa, no sinal de serviço, para saber se o próprio Deus se submeteu a tal ato, imediatamente deveria ser servido ao sair dessas águas. Mas qual era a necessidade disso? Eis o mistério que estava sendo inaugurado, ao qual nós vamos tentar mergulhar agora com a graça e a força de Deus, pelas orações do próprio precursor, queridos irmãos cristãos ortodoxos. É necessário que vós tentais abrir vossa mente, vossos corações, porque esse mistério é profundíssimo. E então, o que significa isso? Se o objetivo do batismo é a limpeza de pecados, se o objetivo do batismo é a remissão dos pecados, purificação da alma, do corpo, para quem nosso Senhor foi submeter ao batismo? Necessitava o nosso Senhor do batismo? Não ousemos, longe de nós, querer dizer que nosso Senhor precisava do batismo. De maneira alguma, isso seria uma blasfêmia. Porque se nosso Senhor precisasse do batismo, significa que ele então não era o único unigênito do Pai ou sem pecado. Significa que ele era Deus, mas talvez tivesse cometido alguma iniquidade no seu corpo. Ou talvez sua natureza humana não era incorrupta. Claro que não. Então qual é a necessidade de nosso Senhor ser batizado? Porque se ele era o único sem pecado, ele não precisava de batismo. E se a sua natureza, mesmo humana, era incorrupta, acima da corrupção, porque como nós já vimos nas festas anteriores, a própria concepção do Senhor foi sobrenatural. Logo, a sua concepção não foi dotada do fator passional, não foi dotada de corrupção. Então sua própria natureza humana estava acima de corrupção. Porque se não fosse assim, quando ele também morresse, qual seria a importância de sua carne para nós? Nenhuma. Se nosso Senhor fosse um homem comum como nós, qual seria a utilidade dessa carne humana para nós? Nada. Porque como poderia, se ele tivesse pecado, redimir-nos do pecado? Impossível. 2. Se ele não tivesse uma carne corrupta, passiva de corrupção, qual seria a vantagem de nós consumirmos essa carne se ela também fosse como nós, submetida à corrupção? Também nenhuma. Por isso nosso Senhor foi concebido de maneira sobrenatural e sua própria carne já era acima da corrupção. E se ele não tinha corrupção, ele não tinha pecado. Pois o que causa a corrupção no homem é a consequência dos pecados de nossos pais, que geram para nós não uma culpa, mas sim a doença da mortalidade da corrupção que jaz em nossas veias, e isso o Messias não tinha. Nosso Senhor nasceu acima da corrupção, acima de uma concepção natural. Então não tinha corrupção em sua carne. Depois, se não tinha corrupção em sua carne, o pecado e a morte não tinham poder sobre ele. Era impossível que cometesse pecado. Tinha uma natureza incorrupta. E, portanto, é por isso que quando futuramente morreu e o Hades o engoliu, o Hades não poderia contê-lo. Porque o Hades só poderia conter aquilo que tivesse o fator da corrupção dentro de si. O Hades só poderia conter aquilo que era semelhante a ele nele mesmo. Por isso o Hades tinha poder sobre a raça humana de conter todos os pecadores. Porque o Hades, que é o que gera o fator da paixão do pecado, e portanto através do pecado gera corrupção, poderia manter todos.
desde Adão até o dia da ressurreição de Cristo, todos os seres humanos estavam presos no Hades pelo seu fator de corrupção. E sendo corruptíveis, tinham mortalidade. E se tinham mortalidade, o Hades, que era a morte em si, poderia contê-los em seu ventre, em sua barriga. Mas isso aconteceu com o nosso Senhor. Ele foi liberado do Hades porque exatamente possuía uma natureza humana incorrupta, onde não havia pecado. Logo, se não há pecado, a morte e o Hades não acharam nada semelhante a eles mesmos na natureza de nosso Senhor e tiveram que vomitá-lo. Porque nada era compatível com o Hades na natureza do nosso Senhor. Ele tinha uma natureza humana incorrupta, nascida acima das leis da natureza e, portanto, sem pecado. Se não tinha pecado, também não tinha o fato da morte. A doença da mortalidade não jazia na natureza do Senhor e, por isso, o Hades teve que vomitá-lo. É por isso que jamais podemos imaginar que nosso Senhor precisava do batismo, porque senão todos os mistérios seriam completamente nulos e sem validade. É por isso que, então, por que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo se submeteu ao batismo? E aqui devemos apelar profundamente às interpretações das Escrituras e de nossos santos e teóforos padres. E como lemos e ouvimos ontem nos hinos da igreja, maravilhosos hinos da vigília, das vésperas e das estiqueiras, dos versículos, ali estava a explicação. Se vocês estavam atentos no cânon e nas estiqueiras e nas laudes para aquilo que era os versos das vésperas e matinas sobre a festa, e por isso é importantíssimo a verdadeira teologia, catecismo para os catecúmenos, a verdadeira escola teológica para os teólogos da igreja ortodoxa, são os ofícios. A própria teologia está ali encarnada em letras para nós, viva, e basta que estejamos concentrados nos ofícios. Agora, se nós não nos concentramos, nada aprenderemos e também nada viveremos. Porque a ortodoxia não é apenas ler, nem estudar, é viver o mistério das festas. Como se vive as festas? Participando com o corpo nos ofícios, mas com a mente penetrando atentamente o que o coral está lendo. Sem isso não há participação efetiva na festa. Mas quando nós fazemos esse esforço, grandes são as maravilhas que nosso Senhor revela diretamente a nós no coração. Há teofanias que ocorrem dentro da mente e no coração do homem quando ele lê atentamente as festas da igreja e os serviços litúrgicos. E o que é que nós escutamos ontem? Para responder essa própria pergunta. Se vocês estavam atentos, já escutaram outra resposta. Não era o batismo. Não era nosso Senhor que precisava do batismo, dizem os hinos da igreja. Mas era o batismo que precisava de ti, ó Senhor. E o que significa isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos? Que nosso Senhor, sendo sem pecado, incorrupto, não necessitava de batismo, nem de limpeza de nada, nem de purificação de nada, porque Ele era a pureza em si, Ele é a limpeza máxima, límpida em si mesmo. A própria pureza do Pai, a sabedoria do Pai, a luz incriada do Pai, colocada numa forma até mesmo de homem. Muito bem. E, portanto, não sendo nosso Senhor que precisava do batismo, o batismo precisava de nosso Senhor. Por quê? Porque quando nosso Senhor, ainda que o Jordão recuou e os seus fluxos se inverteram, mesmo assim por obediência, o Jordão aceitou banhá-lo. E quando ele aceita o batismo junto com pecadores, ele inaugurou para nós, queridos irmãos cristãos ortodoxos, um mistério, o que o Ocidente chama de sacramento, e nós chamamos mistério, ou seja, o maravilhoso mistério, o sacramento do batismo. Não porque ele precisasse do batismo, mas ele havia preparado o batismo de arrependimento por João Batista, para agora, quando ele viesse passar por esse batismo de arrependimento, sem necessidade de arrependimento, iria insuflar seu poder, sua energia e sua graça santificante nas águas do Jordão. E aí nasce o que nós conhecemos como o mistério salvífico do batismo. Nosso Senhor inaugurou e, portanto, criou, fabricou naquele momento o mistério do batismo com a sua graça, com a sua presença e com todo o seu poder de incorruptibilidade e de ressurreição. Ele energizou as águas do Jordão naquele momento, criando o mistério do batismo. E a partir disso, todos poderiam agora vir participar desse mesmo mistério, que significaria para nós agora que necessitamos do batismo, um batismo não só de arrependimento e confissão de pecados, como era do João, mas um batismo de Espírito, um batismo de fogo, um batismo purificador. E o que acontece no mistério do batismo? Nossos santos padres nos explicam que quando nosso Senhor submeteu-se ao batismo, energizou as águas do Jordão com um mistério, o mistério de seu poder da ressurreição, da incorrupção que jazia agora nas águas do Jordão. E como se dá isso?
significa que quando agora um homem se dirige ao mistério do batismo, ele é completamente revestido de Cristo, mas antes, nosso Senhor retira dele todas as escamas e pele de Adão caído. Removendo a pele de Adão caído, nos coloca uma nova veste. E qual é essa veste? O próprio Cristo. Vós que foste batizados em Cristo vos revestistes. Significa que tudo aquilo que nós éramos filhos de Adão, do velho Adão, agora foi removido de nós esta veste, as escamas e a pele que foi dada a Adão quando ele caiu do paraíso, é removida deste homem que vai ao batismo. E uma nova veste, um novo ornamento é dado ao homem quando ele entra no batismo. Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Logo, deixamos de ser filhos do velho Adão e passamos a ser filhos do próprio Cristo, através de ele revestir-nos com sua própria pele incorruptível. É por isso que quando nós mergulhamos no batismo, significa que a nossa alma é completamente energizada com o poder da ressurreição. Ela participa da morte, crucificação, da paixão, crucificação, morte e ressurreição do Senhor, através de um mistério. Toda pia batismal da Santa Igreja Ortodoxa, agora, pela graça do batismo que Nosso Senhor insuflou no Jordão, onde há uma pia batismal na Santa Igreja Ortodoxa que recebe as orações efetivas, ela é transformada pela bênção das águas, no rito do batismo, em um novo Jordão. E é por isso que todo aquele que entra na pia batismal está entrando no mesmo Jordão, daquele mesmo momento, como Nosso Senhor insuflou sua energia, com sua presença e seu poder, as águas do Jordão. E a Igreja Ortodoxa é o único local que tem o poder de trazer à tona novamente, através do grande mistério, a próprio Jordão. Cada pia batismal da Igreja Ortodoxa, quando é santificada pelo rito das águas, vira um novo Jordão. E o Jordão, quando Nosso Senhor entrou, foi completamente naquele momento, nós somos colocados no mistério do próprio momento do batismo do Senhor. Portanto, podemos dizer que o nosso batismo é, senão, o batismo do Senhor, que foi batizado não por Ele, mas por nós, para que nós fôssemos batizados no próprio Cristo. E o que acontece nesse momento? Significa que naquele momento onde nós estamos ali, nos dirigindo para a pia batismal, quem está nos esperando naquela pia? O próprio Cristo. E Ele está nos esperando, e quando o sacerdote nos coloca dentro da pia, o próprio Cristo nos abraça invisivelmente e mergulha conosco até as profundezas do Hades, no mistério daquilo que foi também a sua descida ao Hades e a sua descida no Jordão. E naquele momento ele remove todas as vestes, escamas e pele de Adão caído, que foram as paixões e os vícios que Adão caiu quando foi colocado para fora do paraíso com sua própria corrupção, com sua mortalidade. E então, quando o Nosso Senhor remove a pele do velho Adão, coloca uma nova veste, a veste de ressurreição, a veste dotada de poder de ressuscitar. E que veste é essa? Ele mesmo. O próprio Cristo é a veste que veste completamente naquele momento o catecúmeno que vira neófito, recém-iluminado, recém-revestido de Cristo. E então, quando essa alma emerge da terceira imersão, emerge com Cristo. Cristo a abraçou, a mergulhou com ela nas profundezas, retirou todas as vestes de Adão e da velha corrupção que jazia em nós e nos dá uma nova veste, uma nova alma. A nossa alma morre com Cristo, participando dos mistérios de sua paixão, crucificação, morte e ressurreição. Ou seja, ressuscita na terceira imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a alma emerge na terceira imersão, ela ressuscita com Cristo. Cristo matou aquela alma e deu uma nova alma, ou seja, arrancou as vestes poluídas de paixões de Adão. E isso não é uma metáfora, não é apenas um teatro ou apenas uma poesia. É o que de fato acontece e trata-se do mistério do batismo inaugurado pelo Senhor quando Ele se permitiu Ele mesmo descer das águas do Jordão. E então essa alma agora não é mais a alma de antes, é uma nova alma ressuscitada para aquilo que é a vida eterna. Eis o grande mistério do batismo, meus queridos amados cristãos ortodoxos. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele com uma alma já dotada de vida eterna. Não é mais uma alma com as vestes de Adão carcomida pela corrupção, pela mortalidade, sempre escrava do pecado, nunca conseguiram crescer de graça em graça, paralítica, moribunda e débil.
Agora, após o batismo, uma nova alma é dada ao homem, uma alma dotada de poder, cheio da graça da ressurreição do Senhor, que havia insuflado o mistério do batismo pela sua presença, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua própria carne incorrupta, santificou as águas. Não aqui as águas santificaram aquele que já era incorrupto, porque como pode a água santificar o que já é santo, o que é incorrupto? Mas aquele que era incorrupto santificou, energizou, deificou as águas de uma tal maneira que podemos participar agora de sua própria também natureza divina, através do mistério do batismo, através da luz que ilumina de sua essência. Isso significa, como diz São Pedro em sua epístola, eis que através agora podemos ser partícipes da natureza divina do próprio Deus. Assim diz São Pedro em sua epístola. Como isso se dá? Através da graça do batismo, temos uma nova alma dotada agora da veste do próprio Cristo, que é o próprio Cristo. Eis o grande mistério do batismo. Eis um princípio de compreensão do que se dá a respeito daquilo que é o poder da graça do mistério do batismo. Nossos santos Teófilos Pais também nos ensinam que toda essa compreensão nos leva a uma compreensão ainda mais profunda, como na homilia de São Gregório Palamas, para o dia do mistério do batismo, nos mostra que, se nós analisarmos, quando essa compreensão de que Nosso Senhor mata esta alma com Ele no Hades, participamos junto com Ele desta paixão, morte e depois ressurreição, significa que todas as nossas entranhas, que tinham aquela veste de Adão cheia de paixões, foram removidas e recebemos uma nova veste. Isso significa que todas as nossas paixões e vícios foram removidos e nós ganhamos uma alma santa. Depois, o que nós vamos fazer com isso e a nossa vontade é uma outra coisa. Mas as paixões que habitavam no abismo do coração do homem já não existem mais. É uma nova vida. Percebe como as pessoas, em sua ignorância, maculam o batismo e nem entendem o que estão vivendo após o batismo, porque não vivem a vida de oração e da igreja, infelizmente, e por isso esquecem dos seus votos. Esquecem daquilo que ganharam no batismo. Não é permitido mais ter vícios nem paixões. E caso ocorra algum pequeno acidente, devemos correr para a confissão imediatamente. Mas não é nos dado direito, não temos direito de ter uma vida comum, não temos direito de sermos seres humanos comuns, nem cidadãos comuns, nem sermos obedientes às leis civis de uma maneira comum. Tudo passa a ser uma nova vida transfigurada. E o que acontece quando nós desobedecemos isso? Não entendemos quanta santidade que o reino dos céus entrou com força, com explosão dentro de nós. Deus, infelizmente, nos abandona a Satanás para fazer o que quiser conosco, até nos arrependermos. E é por isso que a alma cristã ortodoxa não tem vida cômoda. Quando nós somos completamente desobedientes com aquilo que é o batismo, como nós já não pertencemos a nós, nem a Satanás, mas não temos direito de ter vontade própria. A nossa vontade após o batismo tem que ser toda de Deus. Toda de Deus. Não existe planos, não existe objetivo de vida, não existe nada a não ser a vida da igreja para um batizado, como diz São Paulo. Quem vos autorizou a ter esta vida e pecar é uma vergonha. Por isso, como dizia São Paulo aos Coríntios, fiquei sabendo meu de vós que há teimosos incorrigíveis, mas fiquem tranquilos, antes de chegar pessoalmente para corrigi-los, eu de longe em espírito, Deus é testemunha, já os entreguei a Satanás, para que dilacere o corpo, acabe com a vida, para que ao menos vejamos se salve o espírito e a alma. E é isso que acontece. O que acontece com os cristãos batizados que não são obedientes? Vivem uma vida de tragédias. Viram acidentes, e viram doenças, e viram loucuras, e alguns até perdem a mente, por proteção a si mesmos. É por isso que as pessoas antigamente esperavam para ser batizadas até velhas, com medo de macular o batismo. Porém, ai de nós, nessa geração, esperarmos para ser batizados velhos. Poderíamos arriscar a nossa salvação e perdermos a graça de morrermos sem o batismo. Por isso, não adiemos entrar na piscina de Siloé, que é aquele que o primeiro que entra recebe a cura de sua paralisia, de suas doenças, sua cegueira, de todas as suas ignomínias. Como exemplo daquele paralítico que há 38 anos aguardava. Por que ele esperou 38 anos? Porque era paralítico. E o primeiro que entrava apenas recebia a cura. O que significava isso? Que aquele que adia o seu arrependimento e seu batismo está adiando a própria cura e salvação. Mas aquele que é o primeiro, ou seja, aquele que corre para se arrepender e baixar no batismo, com certeza poderá ter a cura de suas paixões, a cura de sua mortalidade, a cura da maior doença do homem, que é morrer, e ter a separação da vida eterna, a tristeza da ausência de Deus. Mas no batismo nós temos não só uma certa conexão e um link com Deus. Deus vem morar dentro de nós e nos reveste dele. Como pode ser que essas pessoas agora se deem ao pecado? É terrível.
Ai de nós, terríveis pecadores, por macularmos o nosso batismo e contrariarmos os votos batismais. Por isso, caso qualquer acidente ocorra, existe um remédio para que nós não nos desesperemos de nossa salvação. A confissão imediata, para que possamos receber os remédios e as correções dos nossos pais espirituais, e nisso restauremos novamente aquela imagem límpida do batismo, a veste que deveria estar branca e cheia de luz. Sem isso, nós estamos completamente tendo um estado pior do que quando estávamos no mundo. Porque no mundo éramos do mundo, sujos como o mundo é sujo, mundo como o mundo é mundo. Mas agora que nos estamos revestidos de Cristo, quem nos autorizou a usar nossos membros carnais aos instintos egoístas para termos ainda nossas paixões, prazeres e vícios? Isso é gravíssimo. Isso é atrair uma condenação pior do que quando estávamos no mundo para o nosso templo, como diz São Paulo agora, vós não sois mais de vós mesmos, sois de Cristo fostes revestidos, porque fostes comprado a preço alto de sangue, o resgate a preço de sangue. Por isso não há direito nem a vontade livre a submeter toda a vontade aos mandamentos. Essa é a vida normal de um cristão ortodoxo. E é por isso que nossos santos padres nos explicam que o mistério do batismo esconde uma certa comparação com outra festa da igreja. Quando nós vemos o ícone do batismo, vemos que Nosso Senhor está como pisoteando e esmagando serpentes e dragões. Todos os ícones da teofania, vemos que Nosso Senhor está pisoteando serpentes e dragões. Significa isso? Que na hora quando o Senhor entrou no Jordão, talvez tivesse monstros marinhos, serpentes marítimas, e ele esmagou? Claro que não. Isso é uma alegoria, uma explicação de que quando Nosso Senhor nos abraça, na hora de entrar na pia batismal, misteriosamente, quando estamos mergulhados nas imersões, em nome do Pai, amém. Do Filho, amém. E do Espírito Santo, ele está descendo ao nosso coração e pisoteando e esmagando todas as nossas doenças, as nossas paixões, os nossos vícios, o nosso pecado. Ou o que nós chamamos comumente os nossos demônios. E é por isso que os nossos dragões e serpentes de pecado, de paixões, são completamente esmagados, destruídos. E quando nós emergimos na terceira dimensão, temos uma alma ressuscitada, revestida de Cristo, para a vida eterna, com poder e fluxo de vida eterna. Um manancial de vida eterna jaz, como o rio de água viva que jaz para a vida eterna dentro de nós. E quanto mais vamos cumprir os mandamentos após o batismo, mais vamos percebendo que essa graça que está ali dentro vai sendo liberada. Por quê? Imediatamente quando o cristão sai do batismo, ele não percebe toda essa graça, o reino dos céus é como que borbulhando e fluindo dentro dele, para que ele não se torne preguiçoso e orgulhoso. Por isso ele não percebe de cara, imediatamente, o que ele recebeu. Mas conforme agora ele vai provar pela sua vontade, aquilo que Deus deu ele de graça, o batismo e o reino dos céus, ele provará se é digno ao longo do teste. E é uma arena de guerra, pior do que uma guerra de sangue, para nós provarmos se faremos dignos de entender o que estava dentro do coração após o batismo. E é por isso que aí, após o batismo, nós estamos entregues a uma luta até o fim contra Satanás e todos os poderes das trevas. E agora uma luta não mais como no mundo, onde nós tínhamos uma certa benevolência de Deus por estarmos enganados. Agora, após o batismo, é uma guerra direta entre o homem e o demônio, e Deus apenas como espectador. Porque a ferramenta nós já temos a graça também. Use quem quiser. Quem for covarde, que se perca. Quem quiser ser o herói e ganhar a coroa do martírio já nesta vida, que lute até o fim. Por isso, poucos se salvam, diz nosso Senhor. E muitos escolhem o caminho largo que vai para a perdição. Ou seja, o que significa isso? O caminho que abusaram do batismo. Um caminho largo, faziam suas vontades e crendo que o batismo iria resolver problemas. Não, o batismo resolve todos os problemas. Qual é o problema? Número 1, que até o ditado brasileiro diz, para tudo Deus tem uma solução, menos para a morte. Não, para nós ortodoxos, até para a morte nosso Senhor tem um problema, uma solução, que é o batismo. Aqueles que foram batizados têm a vida eterna em si e não podem morrer, se provarem-se dignos de, como diz São Nicodemos, o ajurita de Monte Athos. Quanto mais removemos a cinza de um carvão, mais ele queima. E quanto mais colocamos nele na fogueira, mais ela acende. Isso significa que quanto mais um cristão é obediente aos mandamentos, mais a graça que foi dada, todo o reino dos céus e a própria veste de Cristo, o próprio Cristo nos revestiu na alma, que é o reino dos céus. Quanto mais nós removemos as cinzas dos pecados, das paixões, e botamos mais lenha, que é o cumprimento dos mandamentos, mais vemos que o nosso coração passa a irradiar-se de luz. Fluxos de água viva jazem no homem que libera a fonte do seu batismo. Assim como Moisés com o cajado furou e penetrou a pedra no deserto e delas jazeu água, assim também
Aquele que pratica os mandamentos, após o batismo, também tem o cajado da obediência e da disciplina da ascese, furando o coração de pedra e saindo rios e fluxos de vida eterna. Mas cada um terá agora que exercitar sua vontade pessoal. É uma guerra, percebe? Que estava no cenário onde o demônio tinha poder sobre nós. E nosso Senhor, como o grande general invencível, nos abraçou, entrou conosco como que protegendo-nos de todos os ataques do demônio. Por isso nós somos ungidos com o crisma após o batismo, mostrando que nós somos completamente permeados com a proteção de Deus, com a veste da incorrupção, para proteger os nossos inimigos invisíveis. E após disso, ganhamos a força para dar vida eterna, para lutar contra o demônio, mas aí, agora, é conosco. Claro que nessa parcela de luta, a graça de Deus é aquilo que vai decidir a luta, mas nós temos que fazer a nossa parte para saber se a graça de Deus atuará ou não. Porque quem vence o diabo é o próprio Cristo. Quem tem poder sobre o diabo é o próprio Cristo. Mas isso depende de nossa vontade em participar ativamente desta luta. E é por isso que nosso Senhor, assim que saiu do batismo, o que ele foi fazer? Foi mostrar ao demônio que essa natureza humana agora, a qual participava ele, era invencível. E o demônio foi envergonhado em 40 dias. Assim todo cristão, quando sai do seu batismo, passa por uma vida não de 40 dias, mas uma vida inteira de tentação no deserto deste mundo. E somente no final, se for vitorioso, poderá ser consolado pelos anjos no reino dos céus. O que isso tudo significa, meus amados queridos cristãos ortodoxos? Que São Gregório Palamas nos diz o seguinte: assim como no batismo nosso Senhor desceu o coração e esmagou os dragões e serpentes de nossas paixões, assim também não é a prenúncia, não era uma prenúncia ao Hades, aos demônios, do que ele faria 3 anos depois, quando desceria ao Hades, na mansão dos mortos, e esmagaria o poder da morte com sua morte, destruindo e esmagando as serpentes e os dragões que tinham poder sobre nós, e restaurando e ressuscitando consigo todas as almas dos justos do Antigo Testamento que aguardavam a vinda do Messias no Hades, onde já também o precursor havia morrido antes, após a sua decapitação, e indo pregar aqueles justos do Antigo Testamento: o Messias está vindo, eu já o vi, ele já foi batizado e vem com força e poder para nos resgatar. Veja que belíssima explicação do São Gregório Palamas diz do paralelo entre a Páscoa e a descida aos infernos, e a Páscoa, e também ao batismo do Senhor, onde ele desce nas águas do Jordão e esmaga as serpentes e dragões de nossos corações e nos emerge, ou seja, ressuscita a nossa alma na terceira emissão com ele para a vida eterna. Da mesma maneira que na Páscoa, ele também desceu à mansão dos mortos, aos infernos, e 3 dias, não foi isso? Não foram 3 dias que nosso Senhor passou no Hades, destruindo a morte e levando para o reino dos céus todos os justos? Isso era um prenúncio que foi dado exatamente quando ele foi batizado. E por isso os demônios e paixões do Jordão foram esmagados e poder salvífico foi dado para como boas-vindas para aqueles que quisessem ir ao reino dos céus, ou seja, nosso Cristo, a igreja. E a igreja, em todos os lugares onde existe a igreja ortodoxa, ela está dando boas-vindas aos catecúmenos com sua pia batismal. Um novo sepulcro, um novo Hades, uma nova Jerusalém, onde haverá a ressurreição de Cristo, onde cada catecúmeno entra e sabe que ali também será morto na alma e ressuscitará com uma nova alma revestida de Cristo, agora uma alma incorrupta, dotada de vida eterna, onde a corrupção já não pode mais entrar dentro dela e maculá-la. A paixão após o batismo tenta macular a alma de maneira exterior, como que manchando as vestes do batismo, mas não removendo a veste. É impossível que tenhamos a veste do batismo, Cristo revestido de nós, mas, infelizmente, nós sempre estamos maculando esta veste com nossos pecados. Mas para isso existe a confissão e a renovação do batismo, através daquilo que é a confissão de nossos pecados, para limpar novamente essa veste. E por isso esse paralelo, é por isso que a festa da Teofania, quando vocês assistiram ontem às bênçãos das águas, percebe uma força extraordinária no mistério da bênção das águas e da festa da Teofania. Por quê? Porque o batismo do Senhor era um paralelo e uma prenúncia da sua própria morte e ressurreição. O batismo, ele desceu até o nosso coração, esmagou os demônios e dragões e serpentes e ressuscitou a alma na terceira imersão. Mas na Páscoa, ele também fez isso. Desceu ao Hades em 3 dias, simbolizando isso, aquelas 3 imersões que temos obrigatoriamente que fazer. O batismo válido não é por aspersão, nem aguinha na testa, nem uma simples aspersãozinha. O batismo correto são uma tripla imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, completamente a alma, sendo completamente através do seu corpo imergida na água, que é o novo Jordão,
que é o sepulcro de Cristo, que é o seu próprio corpo que está ali revestindo essa alma completamente. E é por isso que fora da igreja ortodoxa os batismos já adulterados não têm nenhuma validade. A batismo por expressão, uma maneira heterodoxa, os ritos inventados, nada disso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Mas vocês viram que só de participarmos da bênção das águas, quanto poder, como nós sentimos como a força de dentro para fora vem nos borbulhando. É inexplicável. Não é uma força dos sentidos. No nosso sentido não fica exultados com a festa da teofania, como em êxtase pentecostal. Estou me referindo que dentro de nós, uma alegria, uma força nasce na festa da teofania. Por quê? Porque esta festa escondia em si o grande mistério da futura morte e ressurreição de Cristo, a sua própria Páscoa, a sua própria ressurreição. Belíssima é a explicação do Sr. Bruno Palamas a respeito do paralelo entre a teofania do Senhor, a sua manifestação como homem e Deus uma vez, e a voz do Pai, e a pomba sendo o Espírito Santo. Quem diria que aquilo era um prenúncio do que seria a destruição total da morte e a ressurreição de Cristo em sua natureza humana, para que todos nós pudéssemos também ressuscitar em Cristo. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que nunca podemos rechaçar os votos do nosso batismo. Sempre precisamos tratar de relembrar o que nós prometemos ali. E caso nós quebremos esses votos, correr imediatamente para as únicas pessoas que podem nos ajudar, nossos padres confessores. O que seria o mundo sem os confessores? Para quem nós iríamos apelar para limpar novamente a veste que, infelizmente, recebemos tão misteriosamente a graça de Deus? O próprio Cristo nos revestiu e mesmo assim maculamos. Aqui correr para a confissão. E não só para a confissão, para aquele novo batismo de unção. O que eu chamo de batismo de unção? Quando nós estamos com o coração tão contrito e esmagado que lágrimas correm de nossos olhos, e isso é como um batismo por unção, onde nós ungimos o nosso coração com as lágrimas de arrependimento. Essas duas maneiras de arrepender-se é o que novamente vai limpar a veste que nós maculamos após o batismo. A oração de coração, a oração de compulsão que nos dá lágrimas. É como participar do segundo batismo, nos explica os Santos Padres. Que toda vez que o homem está chorando os seus pecados, clamando o nome de Deus, ele está entrando novamente na pia batismal, agora não fisicamente, mas em sua consciência, em sua alma, misticamente no coração, ele está dizendo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, e batiza-me novamente. Ainda que só há um só batismo, agora renova o teu batismo em mim, através de tua graça. E é por isso que há um batismo de unção, as lágrimas de arrependimento, que são completamente concluídos e agora energizados com graça através da confissão. Por isso a confissão é como que sempre está renovando o nosso batismo. Tão importante é saber se preparar para o que vamos dizer na confissão. Não dizer os pecados de ninguém, nem acusar ninguém, nem contextualizar nada. Apenas dizer: eu sou o culpado. Não os demônios, não a beleza das mulheres, não a atração do dinheiro, não os vícios. Eu sou o pecado em si mesmo, encarnado. Eu, terrível pecador. E por isso eu quero pedir perdão e que a minha veste seja renovada. E por isso temos a maravilhosa graça da confissão. Mas vamos supor, meus irmãos cristãos ortodoxos, que isso nunca passe. Que uma tragédia ocorreu, e aqui quero vos dizer uma maravilhosa história do patericum grego, dos Santos Padres, onde vamos supor que ocorre uma tragédia. E essa pessoa acaba maculando o batismo e se esquece completamente de pedir perdão. E obstinadamente rechaça o batismo. O que acontece com essa alma? No patericum grego existe o seguinte conto dos nossos Santos Padres, que nos ilustra muito bem a conclusão agora, para fechar com chave de ouro, o que significa quando eu vos disse que Nosso Senhor revestiu-nos com Ele mesmo. Houve na história dos monges do Egito, um certo monge que ainda era jovem, um pouco inexperiente, mas já havia recebido a tonsura, e ele estava habitando em um dos desertos, no monastério do deserto do Egito. E o que aconteceu foi que, certa vez foi dado a ele uma certa obediência, e ele acabou como que indo na cidade comprar coisas a pedido do seu próprio abade, e esse monastério também ficava próximo da fronteira com a cidade e realizava comércio de coisas religiosas. E aconteceu que nesse interim ele se deparou com uma jovem. Uma vez, duas vezes, essa jovem frequentava as redondezas e ele se enamorou completamente por essa jovem. E o que aconteceu? Ele caiu na inexperiência e não foi confessar imediatamente ao seu padre, confessou, de que ele estava na mente se apaixonando por essa mulher, que havia sido uma atração, e nós sabemos que quando isso ocorre temos que imediatamente confessar o pecado. Confessar que há uma tentação nascendo em nós, porque se nós não cortamos pela raiz, isso vai virar o que nós chamamos logismo, que é não mais apenas uma imagem ou uma pequena tentação ou sugestão de pecado. Logismo é quando os demônios já têm uma constante poder em nossa mente, admoestando-nos para: cometa tal pecado. Sim, é bom para você.
e convence-nos de que, ou seja, nós não conseguimos mais nos desvincular de tal tentação, de tal instigação, de tal inspiração para cometer tal pecado. Chama-se logismo. É quando os demônios já não é uma simples tentação. Ela fica constante e é viva em nós. Assim como a memória de uma pessoa amada, ou de Deus, ou do juízo é viva, também a memória dos demônios são ativadas. Quando eles nos dão logismos, ou seja, uma constante sugestão que não é mais uma tentação que foi e foi embora. Constantes. E cada um de nós somos doentes quando temos esses tais logismos, ou seja, o controle de Logos. Assim como o Logos é a eliminação de Deus da mente do homem, o logismo é a obscuridade que os demônios vão trazer na nossa mente devagarinho. Primeiro eles colocam uma gota de veneno. Depois, se nós automaticamente com o sinal da cruz, a confissão e o nome de Cristo exterminamos esse veneno com o antídoto, ele se dilui rápido. Mas se nós permitirmos que o demônio vá colocando gotas de veneno, isso passa a obscurecer a nossa mente, depois nem a consciência temos mais clara. E é o que aconteceu com o jovem, ele não confessou imediatamente essa instigação ao seu pai espiritual e aquela sugestão daquela menina jovem, que talvez fosse uma mulher para ele, uma adequada, e cresceu ao tal ponto que ele se apaixonou completamente por ela. E então esse diálogo interior de Satanás o convenceram de fugir do monastério e procurar essa jovem para casar. E isso aconteceu. Essa tragédia ocorreu. Ele fugiu do monastério e foi atrás dessa jovem. E quando se dirigiu a essa jovem, disse que queria casar com ela, declarou que estava apaixonado, e ela disse, bem, acontece que eu sou filha de um sacerdote dos demônios. Eu sou filha de um sacerdote pagão. E meu pai não vai me dar a minha mão a você, se você não for falar com ele diretamente. E ele foi e se declarou ao seu suposto futuro sogro. E disse a ele, bem, eu quero casar com sua filha. Ele disse, bem, nós seguimos a religião dos demônios, dos ídolos, e oferecemos sacrifícios a eles. Vou perguntar no próximo sacrifício que eu fizer aos demônios, se devo dar minha filha a você ou não. E então, naquele momento, ele foi até os demônios, no sacrifício, sacerdote pagão, pai da moça, e, durante a adoração aos demônios, perguntou, esse jovem, devo dar a minha filha ou não a tal cidadão? E os demônios disseram a ele, bem, ele fez muito bem, rechaçou o monacato, abandonou o monastério, nós somos testemunhas disso, que ele abandonou o monacato. Mas você não deve dar a mão de sua filha a ele, até que ele, não basta a nós, que ele tenha rechaçado o monacato. Isso, e quebrado os seus votos de castidade. Nós queremos que ele rechace e negue completamente o batismo e Cristo. E então poderás dar a mão da menina a ele. E o sacerdote foi e comunicou ao jovem monge, posso dar a mão da minha filha a você somente se você renunciar ao seu batismo e a Cristo. E nesse momento o jovem, completamente obscurecido em sua consciência por aquilo que os votos que havia feito no batismo, esquecendo-se dos votos de castidade que havia feito em honra à tonsura monástica, ele declarou que sim, que imediatamente rechaçava o seu batismo, todos os votos, novamente rechaçava um dia ter renunciado a Satanás e suas obras, e rechaçava o próprio Cristo. E então, naquele momento, o sacerdote dos pagãos voltou e perguntou aos demônios, e então, agora finalmente posso dar minha filha para que esse jovem case com ela? E os demônios disseram, não. Negativo. Não podes dar de maneira alguma a mão dessa menina ainda a esse homem. Porque nós somos testemunhas dos demônios, que embora este infeliz rechaçou Cristo e o batismo, Cristo não o abandonou, nem o rechaçou, nem removeu a graça do batismo dele até hoje. Sendo assim, não podes dar a mão dessa menina a esse homem. Porque ele abandonou a Cristo, mas Cristo não abandonou a ele. E então, quando a menina voltou e comunicou ao rapaz que, desculpe, não poderia casar com ele, porque os demônios disseram que ele, por mais que havia feito tudo isso, Cristo não havia abandonado ele, nem o rechaçado. Ele foi completamente endurecido em sua consciência, no sentido agora de completamente fulminado por uma compulsão, completamente dolorido. Correu rapidamente, voltou a si e correu em lágrimas ao monastério, pediu perdão ao abade, confessou seus pecados e suplicou que fosse recebido novamente na comunidade. E ele foi novamente recebido, continuou da onde havia parado o seu arrependimento e continuou a sua vida monacal. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que aqui está mais uma das explicações sobre o que é o batismo. Nada pode nos separar da graça do batismo. Nem a nossa própria vontade não tem como separar-nos da graça do batismo. É impossível.
Até o último segundo de nossa vida, nosso Deus estará tentando cutucar-nos, dando tragédias, violência, acidentes e todo tipo de perturbações, para que o pecador possa entender de que, na verdade, por amor, Cristo estava esperando. Quantas pessoas ficam velhas e quando trazem a confissão, elas mesmo dizem para nós: se eu tivesse na minha vida sido mais obediente aos mandamentos, não teria ocorrido tragédias em minha vida. Ou nós, muitas vezes, temos que dizer, porque algumas pessoas são velhas e não entendem que a sua vida foi fruto de pecados, as tragédias, para que se arrependesse e chegasse à fé. E nós, muitas vezes, temos que ser um pouco intransigentes e dizer: querido senhor ou senhora, tu já tens tal idade, perdoe-me, mas toda a tua vida até agora tem sido uma consequência de tua falta de arrependimento, de teus pecados. Por isso, emenda-te, para que não te ocorra coisa pior. Como nosso Senhor dizia: mulher, vá em paz, tua fé te salvou, mas não peques mais, para que não te ocorra algo pior. Por amor, nosso Senhor às vezes tem que nos ver da tragédia, são únicas coisas que vão nos frear da nossa própria vontade. Mas claro, seria ótimo se todos nós tivéssemos o caso desse monge, que através de um incidente, nosso Senhor revela todo o seu amor para nós. Mas às vezes nós somos tão duros, que nem como esse monge escutou, muitos não escutariam. Assim como esse monge foi, naquele momento para ele foi suficiente, ver que o fato de Cristo não ter o abandonado, para ele foi como o fim de todo esse jogo demoníaco. Para muitos, mesmo que escutassem 1000 vezes que Cristo não nos abandona, eles são incorrigíveis. E é por isso que nosso Senhor tem que, até o fim, também não desistirá deles. E trabalhar tragédias, correções, a fim de trazê-los ao arrependimento. Vai cercando eles o máximo que pode. E quando vê que já não tem mais jeito, ceifa a vida, para que a pessoa não continue acumulando mais pecados. E quando vê que essa pessoa não adquirirá mais arrependimento, ceifa a vida, para impedi-la de continuar adquirindo mais pecados para a sua condenação. Esse é o nosso Deus, sempre trabalhando na economia da salvação, para que todos possam ser salvos e cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem ao reino dos céus. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, sejamos fiéis ao nosso batismo. Relembremos o que é que nós prometemos naquele dia. E se algo de mal acontece, corramos a confissão. Não com vergonha, porque a vergonha vem do diabo, mas com humildade, colocando o nosso orgulho embaixo de nosso calcanhar, que quando nós humilhamos, veja, quando nós nos humilhamos, nós não estamos colocando a nós em um estado de baixa honra. Quando nós nos humilhamos voluntariamente, nós estamos pisoteando e esmagando Satanás. A única maneira de derrotar o demônio e se ligar dele e machucá-lo é quando nós nos humilhamos. Aí nós estamos colocando Satanás debaixo do calcanhar e esfolando a garganta dessa serpente, asfixiando-a até que ela morre com sua língua para fora e sua boca aberta. Porque já não havia mais paixões que podem atacar o homem que se faz humilde voluntariamente. Tudo se refere a ser manso e humilde de coração, como o Senhor nos ensinou. E isso se dá pela constante confissão dos pecados. O homem só aprende o começo. A humildade é muito difícil de se adquirir. Como nós adquirimos a humildade? Indo para o confessionário. Ali começa a dizer os nossos pecados, estamos voluntariamente já nos humilhando. E nos humilhando, nós estamos colocando o demônio como separado de nós. Para dizer, essa pessoa teve coragem. Não vergonha, que a vergonha vem do demônio. Mas ela, subjugando o seu orgulho, derrotou Satanás e colocando afora suas paixões, como se diz, despojando as suas feridas e seu pulso diante do seu Pai espiritual, ele poderá ver essas feridas, essas chagas e curar. Mas se nós escondemos as nossas feridas, achando que somos bons e saudáveis, no reino dos céus, quando os livros forem abertos, todos verão que nós não passamos de pecadores, cheios de feridas. Mas, portanto, corramos a confissão para que nosso Senhor possa derramar o azeite e o vinho capaz de desinfetar e curar as nossas feridas. E nisso, nosso coração vai sendo remodelado, completamente purificado das paixões, e a graça do batismo passa a borbulhar. Cada vez mais aquilo que foi dado naquele dia do batismo passa a ser o nosso modo de vida e a nossa deificação. Um fluxo de vida que jorra para a vida eterna. Por isso, peçamos nosso Senhor a graça de sempre estarmos sendo fiéis à graça do batismo, renovando pelo segundo batismo de confissão e o batismo de unção, que são as lágrimas de arrependimento, ao qual todo cristão precisa ter esse modo de vida, o chamado arrependimento até o fim. Esse é o nosso estilo de vida, queridos amados cristãos ortodoxos. Viver até a morte em um estado mental, chamado triste alegria. Alegria produtora de lágrimas, devido ao nosso modo de vida que nós escolhemos, que seja fincado, mantido e nutrido pelo arrependimento. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações supremadas de todos os santos. Amém. Amém.